Oi, crianças! E aí, como foi o final de semana de vocês? O meu foi tranquilo, fiquei em casa, uma chuvinha boa, né? Gente, hoje nós vamos à nossa última avaliação do terceiro bimestre, que é a avaliação de história. Lembrando que hoje também tem uma aula do quarto bimestre de filosofia. Então eu aconselho que vocês façam logo a provinha, que está muito fácil, e depois assista a aula de filosofia, que vocês ficam livres, né? Vão ficar livres para brincar. Então vamos lá, pegue a avaliação de vocês, essa avaliação aqui, né? A verificação dos conteúdos estudados em casa. É História terceiro bimestre. Então, a primeira questão é relacionada aos ensinamentos que as crianças, né, que os antepassados passam para as futuras gerações. Então, vocês vão tentar descobrir aí qual o nome dessas coisas que as crianças indígenas aprendem, né, a fazer na aldeia. Tá muito fácil, porque já tem a primeira letra e tem o desenho, é só colocar os nomes. A 2, né, vai falar sobre o pau-brasil, que é uma árvore que foi alvo de muito interesses dos europeus. Os europeus, né, quando chegaram no Brasil, ficaram encantados com as riquezas do Brasil, as riquezas naturais, e o pau-brasil foi um alvo muito grande dos europeus que levavam para Portugal. Então a pergunta é: para que era utilizada sua madeira, né? Que eles faziam o quê? Eles utilizavam para fazer o quê? Para fabricar o quê? Então essa é a pergunta que vocês vão estar respondendo. A questão 3, vocês já ouviram falar do urucum? Sabe aquele tempero meio vermelhinho que a mamãe coloca nas carnes? Então ali, gente, é feita da semente do urucum, né? Então o urucum os índios usavam também. Mas para quê? Então, conforme estudamos na aula, ligue as informações corretas sobre o urucum. Urucum utilizado pelos indígenas para pintura corporal, fazer fogueira, usar como isca para pescar, evitar picada de mosquito ou protetor solar. Então, aqui eram os índios, né? E a mamãe usa como corante para pôr nos alimentos, não é isso? A questão 4, na outra folha. Conforme o que estudamos, responda se as informações abaixo são verdadeiras ou falsas. Não é marcar X não, que tem gente que vai lá e marca um X. Vocês vão colocar um V para as verdadeiras e um F para as falsas. As crianças indígenas brincam o tempo todo e não têm nenhuma obrigação? As crianças indígenas também vão à escola? As crianças indígenas aprendem com seus pais atividades que precisarão fazer no futuro, como pescar e cozinhar? Quando os europeus chegaram a essas terras, a costa litorânea era habitada por povos indígenas, contudo os europeus não ocuparam os espaços onde havia aldeias indígenas? Com o passar do tempo, os indígenas fizeram contato com outros povos, também começaram a ter acesso a tecnologias comuns como nos meios urbanos? Então, vocês vão colocar o verdadeiro ou falso. A outra tem uma imagem aí, né, gente, que representa a chegada dos europeus no Brasil, em Porto Seguro, na Bahia, no nosso estado. Após a chegada dos portugueses ao território brasileiro, muitas mudanças ocorreram. Leia o texto que conta um pouco dessa história. Então, esse texto aí é a dia da chegada dos portugueses ao Brasil, 22 de abril de 1500, né, gente? Após muitos dias de viagem, em 22 de abril, os tripulantes viram algumas plantas flutuando no mar e no céu, muitas aves, e que indicava a proximidade de terra firme. Em 1500, os portugueses chegaram em suas embarcações ao litoral do território conhecido atualmente como Brasil. Quando chegaram ao território brasileiro, os portugueses encontraram diversos povos indígenas. Esses povos falavam idiomas que eles não conheciam e tinham costumes diferentes dos seus. Entre esses costumes estava o de andarem nus, usando apenas pinturas corporais e enfeites. Alguns anos se passaram até que o nosso país passasse a se chamar Brasil.
Antes disso era chamado de Pindorama, viu, gente? Que significa terra das palmeiras. Então, gente, com base nesse texto, vocês vão responder várias questões a seguir, viu? Então, vamos lá. Letra A. Quem foram os primeiros habitantes do Brasil? B. Por que os portugueses deram o nome do Brasil, de Brasil ao nosso país? A7. Os índios nomeavam tudo o que aqui existia. Lugares, animais, frutas e objetos. Sobre isso, preencha a lacuna na frase com o nome correto. Então, letra A. Antes de receber o nome de Brasil, aqui era uma terra cheia de palmeiras. E por isso os indígenas chamavam de... Lá no texto, deixou bem claro, né, gente? Quem não lembra é só voltar e ler o texto mais uma vez, tá? Na outra página, a questão 8, né, a oitava questão, sobre a forma de viver dos povos indígenas, faça o que se pede. Pinte somente as informações que se referem à forma de viver dos povos indígenas antes da colonização. Andavam nus, apenas com adereços e pinturas, viviam em casarões, usavam internet, falavam idiomas como o tupi e o guarani, gente. Então vocês vão pintar as informações, significa que é mais de uma. 9. Escreva uma mudança na vida dos indígenas que ocorreu após a colonização portuguesa. Gente, a questão 9, houve um erro, gente. Vocês vão responder essa 9, colocar as mudanças que ocorreram após a colonização portuguesa, mas lembrando que lá na frente, na outra página, tem essa questão repetida, então vocês já não vão responder mais, viu? Quando eu chegar lá eu falo. Aí vocês deixam como está. 10. Os índios nomeavam tudo o que aqui existia. Lugar... Ah, não, desculpa, gente. Não é a 9, é a 10 que repetiu. Eu tô fazendo confusão. Os índios nomeavam tudo o que aqui existia. Lugares, animais, frutas e objetos. Sobre isso, preencha as lacunas da frase com o nome correto. Gente, essa 10, ela tá repetindo a mesma questão, né? Da outra página. Que vocês vão fazer apenas uma vez. Não precisa mais, tá bom, gente? Faz uma única vez. A 11. Represente por meio de um desenho a forma como os índios se relacionavam com a terra antes da chegada dos portugueses. Escreva uma legenda que explique o seu desenho, né? Então vocês vão aí fazer um desenho e colocar uma legenda, né? Como os índios se relacionavam com a terra. Como era o relacionamento com os animais, com a terra, com as plantações, né? Com a natureza. Vocês vão fazer um desenho e colocar a legenda. 12. A respeito das moradias dos indígenas brasileiros, marque V para verdadeiro e F para falso. A maneira como os indígenas constroem suas moradias varia de acordo com a cultura da etnia a que pertencem os recursos naturais disponíveis no local. Na região amazônica, os indígenas constroem moradias de uso coletivo conhecidas como malocas, gente. Algumas malocas são construídas em formato circular e outras em formato retangular. As moradias dos indígenas brasileiros são construídas sempre da mesma maneira, independente da etnia, né? A 13. Na outra página. Escreva como vivem os índios na atualidade. E hoje, como que vivem esses índios no Brasil? Pode até lembrar que de vez em quando aparecem uns índios aqui em Itaém. Como que eles vivem, né, gente? A 14. Sobre os trabalhos realizados pelos africanos escravizados no Brasil, faça a correspondência. A para trabalhadores, trabalhos, gente, outro errinho que houve aí, não é trabalhados, é trabalhos realizados no campo. E B para trabalhos realizados na cidade. Então, vocês vão relacionar qual é a letra A, qual é a letra B, né? Vocês vão colocar abaixo. Carregava pessoas e liteiras, ó, o desenho da liteira aí do lado, viu, gente? Giravam a moinda para extrair caldo de cana-de-açúcar. Trabalhavam em diversos tipos de construções, como casas, capelas e fontes de água. Trabalhava como vendedores ambulantes, plantio e corte de transporte de cana-de-açúcar. Eu não sei se vocês já assistiram filme e novela que tinha muito essas liteiras que os escravos eram obrigados a carregar os senhores dos engenhos, as suas famílias nessas liteiras. Imagina aí, né? Que boa vida e como exploravam esses escravos. 15.
Existe uma espécie de árvore que é um símbolo do continente africano. Preencha a palavra abaixo com as letras que estão faltando e descubra qual é o nome dessa árvore, que é o símbolo do continente africano, né? A outra, 16. Sobre os reinos da África, complete as frases corretamente utilizando as sugestões dos bancos de palavras. Então, vocês vão completar aí com essas palavras: poderosos, África, Império e Rei. Alguns lugares formavam reinos, ou seja, esses locais eram governados por outros eram, pois seus governantes eram muito. Então, é usando essas palavras que vocês vão completar aí nas lacunas. A 17. Preencha o texto sobre a escravização dos africanos no Brasil, utilizando as palavras do quadro. Então, tem um texto que vocês vão completar com essas palavras. Escravizados, quilombos, quilombolas, fugissem em liberdade. Então, vamos lá? A falta de e as péssimas condições em que viviam pessoas na cidade e nos campos faziam com que elas, para refúgio no meio das matas, conhecidos como, nesses locais, trabalhavam para o próprio sustento e praticavam diversas atividades. Os moradores dos quilombos são conhecidos como... Então, a última folha, 18. Faça a relação. Também tem aí escravos dos engenhos, escravos de ganho e amas de leite, né? Então, aí vocês vão numerar de acordo com os escravos, tipos de escravos. Cozinhava, limpava a casa, cuidava das crianças. Algumas escravas amamentavam os filhos de seus senhores. Qual é o número? Trabalhava como barbeiros, sapateiros, vendedores. Qual desses escravos? Plantava, colhia e produziu açúcar. Então, vocês vão fazer de acordo com as indicações dos tipos de escravos assim. A 19. Escreva o nome de dois grupos que representavam a formação do povo. Escreva o nome dos grupos que representam a formação do povo brasileiro. Então, vocês vão colocar aí. Nós, brasileiros, né, vieram de que origem? Quais os primeiros povos que deram origem aos povos brasileiros hoje, né? 20. Sobre a escravidão dos africanos no Brasil, assinala a alternativa correta, né? As alternativas corretas. No engenho de cana-de-açúcar, as pessoas escravizadas dormiam na casa grande, enquanto os proprietários da terra dormiam em grandes palácios. Se está correto, vocês vão marcar. Se não, mas acho que observe direito, leia com atenção. Na cidade, as pessoas escravizadas recebiam salário pelo seu trabalho. Muitos africanos foram forçados a vir da África ao Brasil para trabalhar no campo e nas cidades. O outro, os africanos e afro-brasileiros escravizados que fugiam, refugiavam-se em espaços comunitários chamados quilombos. Agora, a 21. Como eram transportados os africanos quando foram trazidos para o Brasil, gente? Como que eles vieram? E a última, a 22. Por causa dos maus tratos que recebiam e a falta de liberdade, os africanos escravizados fugiam para espaços chamados. Para onde que eles fugiam? Então, essa imagem aí representa bem, né, gente? A última, 23. Leia atentamente as sentenças a seguir e assinale as alternativas corretas, né? Os africanos trazidos do Brasil vieram todos de uma única região da África? Os escravos eram tratados de maneira digna e recebiam salário por seu trabalho? Os quilombos ficavam nos grandes centros urbanos e obrigavam tanto brancos quanto escravos fugidos? Gente, boa sorte. Então, até as avaliações do quarto bimestre. Lembrando que esse bimestre vai ser bem corrido, o quarto bimestre, né? Por isso, eu peço para que vocês não faltem nenhuma aula, assistam todas, tá? Então, até a próxima aula de terça-feira. Beijo.